Boa noite a todos. Nossa gratidão ao nosso Pai, nosso Mestre Jesus, pela maravilha que é essa casa que nos recebe nessa noite, com essa atmosfera maravilhosa, com a bênção da voz do Benedito, né? Se o Benedito tiver presente do Pai Noel, a gente já aceita o presente hoje, né? O presente a gente já recebeu, né? Que é a nossa família do Cefa. E hoje nós viemos falar de um tema que na sexta-feira, abrindo o Evangelho, surgiu o tema. Depois do domingo, abri novamente o livro, voltou nesse tema. Então eu falei, é uma sugestão sobre riqueza. E nós temos a nossa riqueza hoje, nesse momento. Antes do início do nosso trabalho, da nossa palestra, conversando com os amigos, já tivemos a oportunidade de receber as boas informações de amigos nossos que passaram por cirurgia e estão bem, de amigos nossos que passaram por problemas e estão aqui na casa e estão bem. Estamos vendo nesse ambiente um ambiente de felicidade, um ambiente de alegria, né? A Neuza comentou comigo também, é possível a gente perceber isso porque nós estamos vibrando nesse momento, esse sentimento, nós estamos nos aproximando do Natal, né? O mês de dezembro não é um mês comum, é um mês diferente, vocês percebem? A atmosfera é diferente, a gente vai se aproximando do Natal, todo mundo se sente tocado por um sentimento diferente, de amor ao próximo, de caridade, de fraternidade, um sentimento que nós deveríamos mantê-lo durante todo o ano, né? Você já pensou que bacana a gente conseguisse manter esse sentimento durante todo o ano, né? Um sentimento de amor ao próximo, né? Tudo isso a gente está aqui falando, aprendendo dentro da doutrina espírita, porque é uma doutrina de esclarecimento, uma doutrina de estudo. Então o assunto nosso hoje vai ser sobre riqueza, né? E uma das coisas que me chamou a atenção aqui, e que às vezes a gente acaba não entendendo muito bem, é uma frase que todo mundo conhece, que é aquela frase, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus. Como é que a gente interpreta isso? Que não podemos ser ricos? O que é a riqueza, afinal de contas? Pensando aqui, a gente vai pensar em riqueza financeira, naturalmente, né? Então, será que isso é verdadeiro? O que o Evangelho fala exatamente dessa frase, né? Então, esse livro aqui, do Martins Peralva, Estudando o Evangelho, tem esse capítulo que fala sobre a riqueza e fala sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita oferece aos seus adeptos, aqueles que procuram observar sinceramente e absorver as luzes santificantes, adequado conceito em torno de tão importante quão difícil aspecto é a experiência humana da riqueza. Há quem enriqueça pelo esforço próprio no trabalho honesto. Há quem se torne milionário por efeito da herança ou de doações. Há, contudo, os que trazem suas arcas repletas em consequência de atividades ilícitas, desonestas, espoliando aqui e enganando acolá, defraudando mais adiante. A fortuna, todavia, em si mesma não é boa nem má, é neutra, absolutamente neutra. Em forma de cintilantes moedas ou expressando-se por cédulas de alto valor, conserva ela, contudo, a sua neutralidade. Então aqui a gente já começa a entender um pouquinho diferente a frase que a gente leu no começo. Como assim é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus? Aqui está falando diferente agora. A riqueza é neutra. Como assim a riqueza é neutra? Se eu tiver posses, né, recursos financeiros avantajados, que eu consiga ter no meu ambiente muita riqueza, sobrando essa riqueza, de que forma eu vou usar isso? Qual seria a forma correta de usar essa riqueza? Então a gente vai ver aqui para frente que não é pecado ser rico. Então, toda vez que a gente tem um trabalho honesto, que esse recurso financeiro veio através de um trabalho honesto, não tem problema nenhum. Legal? O homem, pela aplicação que lhe dá, é quem transforma em veículo do bem ou do mal, de salvação ou de condenação, alterando-lhe a finalidade. Como ela pode o homem construir soberbos monumentos de benemerência, mas também pode cavar diante de si abismo e alucinações de crime. A gente, infelizmente, acaba vendo o abuso do poder econômico em alguns lugares, quando a pessoa detém um recurso financeiro
melhor do que outras pessoas, ele acaba usando isso de forma errônea, ou seja, prevalecendo o poder, a arrogância, a prepotência, né? Usando esse recurso financeiro para oprimir o outro, né? E a gente sabe que no Evangelho não foi isso que Jesus ensinou para a gente, pelo contrário, né? Acabei de falar aqui agora, seria interessante que durante todo o ano a gente conseguisse praticar o amor ao próximo. Então, utilizando a riqueza de forma correta, não há problema nenhum em ter a riqueza. A riqueza bem aplicada, enobrecendo quem a possui, provê de remédio, de alimentos, de vestuário, o lar humilde, onde tantas vezes a vergonha digna se oculta, humilhada, retraída. A riqueza mal aplicada, enclausurando o homem nas teias da ambição, conduz-lo à miséria espiritual, à demência e à loucura. Então, quantas pessoas não se tornam escravas do dinheiro? Afinal de contas, quem manda em quem, né? Sou eu que mando no dinheiro ou o dinheiro que manda em mim? Então, o risco aqui desse poder exagerado é a pessoa chegar, o que ele fala aqui, a loucura, a demência. Um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo assim pessoal. Eu, durante a minha infância e a minha adolescência, eu sempre gostei de mecânica. Fiz estudo de mecânica industrial, sempre gostei de mexer em motor de carro e tal. E eu me envolvi em algum momento em coleção de carros antigos, é a minha paixão, né? E eu tive amizades de pessoas assim extremamente ricas nesse meio de carros antigos. E um dia eu conheci o Dr. Eduardo aqui de Piracicaba, que era colecionador, e ele tinha uma vasta coleção de carros, e ele não conseguia andar com os carros que ele tinha, né? E ele falou assim: Edson, me ajuda a cuidar dos carros. E eu, mais do que depressa, passei a ajudar o Dr. Eduardo na coleção de carros dele, Cadillac, Mustang, Porsche e tal. Eu ia no barracão, pegava o carro e saía, funcionar os carros e passear, né? Vocês têm noção do que é isso? Do que é você se expor na rua, né? As pessoas te observando, né? Quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Como é que ele tem Cadillac, Porsche, Jaguar, Mustang, né? E eu sempre fiz questão de falar para as pessoas: não é meu, não são meus os carros, eu simplesmente estou ajudando o Dr. Eduardo. Não, mas você é o cara, né? E na verdade não. Como esse não era o meu objetivo, de me mostrar para as pessoas, nossa, tá vendo só quem sou eu? Nunca foi o meu objetivo, era simplesmente a paixão por um hobby. Eu estou falando isso porque, à medida que a gente tem, entre aspas, a demonstração dessa riqueza, né, infelizmente, você não consegue entender às vezes de que forma as pessoas estão te observando, né? De que forma as pessoas estão te olhando. Por quê? Por trás de uma riqueza, por trás de uma ostentação, tem inveja, tem pessoas te observando, às vezes até por objetivos que a gente desconhece. Isso me trouxe de alguma forma insegurança, né? Tanta insegurança a ponto de um dia eu desistir disso daí. Eu conversei com o Dr. Eduardo e falei: Dr. Eduardo, toma aqui a chave do barracão, eu não vou mais andar com os carros, me desculpa, mas isso está me fazendo mal. Naquele momento eu percebi que era uma coisa que lá fora na rua existe esse risco também. A gente está falando aqui de riqueza, né? É tão mais gostoso, é tão mais simples, tão mais maravilhoso você está andando, caminhando pela rua sem chamar atenção, sem o risco de ser sequestrado, sem o risco de algum assalto. Por quê? Essa é a nossa necessidade, a simplicidade, né? Embora algumas pessoas tenham a riqueza, né, tem que saber usar isso de alguma forma. Então, de repente, não é pecado, de repente a pessoa que tem o carro, o Cadillac, o Mustang, o Jaguar, o Porsche, andar com o carro dele, fruto de um trabalho honesto, né? Mas infelizmente assim, o nosso mundo existe muita desigualdade, né? E essa desigualdade, ela é tamanha a ponto de pessoas passarem fome, né? A ponto de pessoas morrerem de fome. Então não seria estranho, né, algumas pessoas terem um poder econômico e estar usando esse poder econômico de uma forma, entre aspas, errônea, enquanto tem gente passando fome, enquanto tem gente morrendo de fome? Então a nossa doutrina espírita nos abre esse horizonte, a nossa visão, para quê? Não é pecado ser rico, mas vamos entender de que forma a nossa riqueza pode ser aplicada de forma mais correta.
Como se vê, podemos convertê-la em bênção ou em condenação em nossa vida. O homem esclarecido, que se desprendeu do corpo deixando valiosos recursos econômicos e financeiros, alegrar-se-á, sentir-se-á ditoso, feliz, se notar que tais recursos estão espalhando na terra o perfume da caridade nas suas mais diversas manifestações. No copo de leite para uma criança enferma, no prato de sopa para um necessitado, no vestuário para quem se defronta com dificuldades, na intelectualização e na espiritualização no seu semelhante. Se deixou alguém no mundo largas possibilidades materiais e não se encontra espiritualmente em boas condições, as preces de reconhecimento dos seus beneficiários alcançar-lhe-ão onde estiver, em forma de consolação e paz e bom ânimo e reconforto, facilitando destarte, doador e legatários. Deu para entender aqui o que foi falado? A pessoa desencarna, deixou recursos financeiros para herdeiros, só que assim ele não levou uma vida tão correta, Isso para ele lá no plano espiritual vai pesar na consciência, ou seja, ele teve aquele recurso em mãos e não soube aplicar. Se essas pessoas que dominam esse poder utilizarem de boas formas e ao mesmo tempo emanarem vibrações para ele, vai ajudar. Ou seja, se essa herança que ele deixou está sendo bem utilizada, vai poder ajudá-lo também no plano espiritual. Olha que interessante. Há um tipo de riqueza que constitui invariavelmente uma brasa na consciência de quem deixou o mundo, embora possam os herdeiros, aplicando-a cristamente, suavizar-lhe-á o sofrimento, abrandando-lhe o remorso. É que se adquire por meios escusos, por inconfessáveis empreendimentos, apoiando na exploração dos semelhantes. Riqueza abençoada é aquela que, obtida do trabalho digno, expande-se fraternal e operosamente, criando o trabalho e favorecendo a prosperidade. Aqui estimula as realizações superiores nos diversos setores da atividade humana, convertendo-se em rosas de luz para o espírito eterno nos divinos jardins do infinito. Esse tipo de riqueza e essa forma de aplicá-la favorecem a ascensão do homem, uma vez que, possuindo-a, não é por ela possuído. Olha que interessante. Quando a pessoa detém o recurso financeiro, a riqueza, e não é por ela dominado. Quantas vezes a gente vê aí na mídia, as pessoas se escravizando pela riqueza, Não é comum, todo mundo aqui já ouviu falar, nossa, fulano ganhou na Mega Sena, foi morto pela mulher. Pelo amor de Deus, Quer dizer, o dinheiro trouxe felicidade naquela família? Não, É muito melhor ter continuado vivo sem dinheiro na Mega Sena, Então, veja o risco que é, às vezes, o poder financeiro. O poder corrompe as pessoas. O poder muda a cabeça das pessoas. Quando a gente está num determinado momento e julga o outro, é muito fácil julgar sem saber o momento que ele está passando. Mas coloque-se naquele lugar. Que atitude a gente tomaria naquele momento? Será que a gente tivesse riqueza em mãos, um poder financeiro gigantesco, o que a gente faria com esse dinheiro? Hoje, aqui falando nesse momento, está fácil a gente refletir, O Edson falando aqui, lendo o que o Evangelho está falando, fica fácil a gente refletir, mas no dia a dia não é tão fácil assim, Porque nós, de algum momento, a gente é tomado por impulsos, E nós trazemos em nossa bagagem espiritual as nossas mazelas, as nossas fraquezas. Então, falando dessa forma aqui, nesse momento eu estou muito calmo, gostoso, num ambiente maravilhoso, mas pisa no meu calo. Não pague uma dívida que você me prestou na casa, R$100 você me prestou semana passada, não devolveu. E agora? Brincadeira, a Carlos não me prestou não. Mas é assim, Esse tipo de discussão, às vezes, acaba gerando conflitos, graves inclusive. Então, assim, a aplicação do recurso financeiro a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, provavelmente, a gente ouvindo isso aqui hoje, a gente vai ter uma outra consciência. Vamos levar uma outra consciência. A riqueza mal adquirida e mal aplicada conservará ao seu detentor em consecutivas repetições de dramas expiatórios,
nos caminhos terrestres e nas sombrias regiões da vida espiritual. Quer dizer, fazendo aqui, não esquece e vai embora. O mau uso no plano espiritual também vai ter repercussão. Ou seja, a nossa própria consciência é que nos condena no plano espiritual. Então é legal a gente estar podendo discutir isso aqui agora. Para quê? Para a gente tomar mais cuidado com as nossas atitudes. A riqueza é um exemplo, tá? Mas não só a riqueza, em todas as outras faces da nossa vida, né? De que forma a gente está usando os recursos que a gente tem? De que forma eu estou usando, por exemplo, a minha capacidade de falar em público? Será que isso aqui agora eu estou deixando alguma mensagem do bem? Ou eu estou estimulando a violência, a separação? Né? Pelo contrário, a gente está se esforçando para usar os nossos talentos da melhor forma. Asseverando ser mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, Mateus 19, 24, não quis o mestre menosprezar a prosperidade, que é um bem de vida, nem condenar irremissivelmente o companheiro afortunado. O que o mestre pretendeu, de certo, foi advertir-nos quanto aos perigos do excesso do supérfluo, porque nossas mãos invigilantes estão habituadas ao abuso. Né? E quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual é o limite da posse, olha que pergunta interessante. Kardec faz essa pergunta aos espíritos: qual é o limite da posse? E a resposta que ele tem é o necessário. Então tudo que é acima do necessário é supérfluo. O que eu preciso hoje para vir aqui fazer uma palestra, divulgar a doutrina espírita na casa, me manter saudável, caminhando, trabalhando, né? Eu tenho que depender do meu trabalho, do meu salário, da minha saúde, da minha relação pessoal, da minha capacidade de vir aqui raciocinar e falar. Tudo isso é um esforço pessoal de cada um de nós. Cada um de nós está fazendo a sua parte no seu ambiente, no seu trabalho, né? Mas acima disso, o que eu faria com mais recurso financeiro, com mais dinheiro, com mais fortuna? Será que isso traria felicidade? Vou dar um exemplo. Nós temos a oportunidade de participar de trabalhos mediúnicos. Não raramente, nos trabalhos mediúnicos, esse assunto aparece. E quando a gente se defronta nas comunicações que vêm de pessoas que desencarnaram e ainda estão presas na matéria, é triste. Então o que a gente tem que fazer por essas pessoas, na verdade, é oração, vibração, pedindo que de alguma forma o plano espiritual leve aquela pessoa à luz, né? Porque se ela não encontrou na carne a luz necessária para saber administrar a questão material, o recurso financeiro que tinha ou não tinha, né? Porque eu posso, por exemplo, não deter recurso financeiro, né? Mas ser uma pessoa extremamente invejosa e ficar desejando mal para a pessoa que tem, né? O Joaquim tirou um carro zero essa semana. Por que ele conseguiu pegar um carro zero e eu não consigo? Nossa, tomara que ele bata esse carro. Olha que vibração. Brincadeira, Joaquim. Bater na... Ele... Não sei se ele comprou o carro zero essa semana não. Tomara que não, Joaquim. Mas enfim, qual é o tipo de vibração que eu estou emanando para aquelas pessoas que estão melhores do que eu, que têm mais condições financeiras que eu? Parabéns. Conseguiu pelo trabalho, conseguiu pelo esforço pessoal. Quantas pessoas a gente sabe que começou lá embaixo e hoje são bem de vida, empresários, pessoas que estão trabalhando, gerando emprego, famílias dependendo dele no trabalho. Parabéns, ótimo. Pedir a Deus que consiga manter essa pessoa trabalhando, produzindo e utilizando essa riqueza da melhor forma. Então, quando essas comunicações aparecem e surgem dessa forma, o plano espiritual tenta de alguma maneira fazer com que ela enxergue que ela errou num determinado momento, que ela não seguiu um caminho mais adequado. O que ela tem que fazer naquele momento de orientação no trabalho mediúnico? Aceitar naquele momento a mudança, deixar para trás todo aquele apego material que mesmo depois da morte ela continua carregando. É estranho isso, né? Como assim? Eu deixo a minha carne e eu continuo preso à matéria? Continuo. Se eu não conseguir trabalhar na matéria o meu apego material. Então, quando a gente vem aqui na casa espírita, ouve o palestrante falar
sobre apego material, sobre questão financeira, sobre riqueza. Tudo isso é uma forma de reflexão para a partir de agora eu começar a refletir o que eu estou fazendo com a minha questão material. Será que tudo aquilo que eu tenho é necessário? O que eu tenho que é supérfluo? O que eu tenho que eu poderia estar compartilhando com outras pessoas? Quais são as pessoas mais próximas a mim que estão passando necessidade verdadeiramente? Tem gente passando fome, tem gente morrendo de fome. Quantos moradores de rua não estão na praça hoje passando frio e fome? Graças a Deus, muitas pessoas na cidade, que eu sei que existem grupos de auxílio, que vão até aquelas pessoas na praça, auxiliam com doações, com roupa, com comida, e mantêm de alguma forma essas pessoas nesse momento difícil. Então tudo isso está trazendo para a gente essas reflexões, entendendo que nós estamos passando no planeta, a desigualdade existe, se nós estamos juntos é porque existe uma razão de ser. Se Jesus permitiu que nós estivéssemos aqui, alguns ricos, outros não tão ricos, outros pobres, outros paupérrimos, é porque cada um de nós tem uma coisa a aprender. O rico na prática do amor ao próximo, o pobre em talvez aprender que para conseguir atingir algo melhor ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que aprender, ele vai ter que usar a sua condição física para conseguir atingir um patamar melhor. Essa é a nossa vida. Esse é o momento que nós estamos passando no planeta de aprendizado. Então essa leitura hoje, não por acaso, a gente conseguiu tocar nesse assunto, porque a gente está próximo do Natal. Nós estamos próximos de um momento em que muitas pessoas estão estendendo a mão pedindo socorro. Será que a gente consegue enxergar o nosso próximo como realmente um irmão necessitado? Como aquela pessoa que está ali na nossa frente, um espírito, numa caminhada de aprendizado. Será que o morador de rua está lá porque ele quer? Passando frio, passando fome? Em alguns casos, sim. Tá? Se a gente for analisar mais profundamente essa questão social do morador de rua, infelizmente nós vamos encontrar lá sim moradores de rua que preferem ficar ali. Motivo particular de cada um. Mas muitos não. Muitos, por infelicidade da vida, acabaram tendo algum declínio e se encontram nessa condição momentaneamente. Né? Mas é uma condição passageira. Assim como a nossa, que também é uma condição passageira. Se hoje eu não sou rico, não tenho condições financeiras que eu gostaria de ter, né? De ir lá na agência comprar um carro zero hoje, talvez no futuro eu vá ter. Não nessa vida, em outra vida. Mas se nós formos também procurar no Evangelho o que é realmente a riqueza, é uma forma de aprendizado. Lá no Evangelho, ele fala exatamente assim: quem não detém o poder financeiro hoje é porque já teve no passado. E se não teve no passado, vai ter no futuro. Então essa experimentação da riqueza, da pobreza, faz parte do nosso aprendizado na nossa vida. Tá? Então, bendito seja o nosso entendimento e da doutrina espírita nos abrir essa porta da reencarnação. Fica muito mais fácil entender que nada que está acontecendo com a gente é por acaso. Que a justiça de Deus está acontecendo. Que Deus não seria injusto conosco, né, em deixar um irmãozinho pobre passando fome e outro irmãozinho rico no castelo. Tudo bem? Então a mensagem de hoje é assim: é pecado ser rico? Não. Então ele falou aqui que a riqueza em si, ela não mantém nela própria a condenação. Depende muito da forma como a pessoa vai aplicar essa riqueza. De que forma aquela pessoa vai distribuir esse bem material que ela tem. E se não tem bem material, olha que bonito nós estamos fazendo aqui agora. Trocando informações, trocando reflexão. Isso é uma riqueza. Quanto custa isso aqui hoje? Quanto custa esse aprendizado que nós fizemos nessa noite hoje? E numa comunicação mediúnica também falando nesse assunto, quando foi falado sobre riqueza, nós tivemos a oportunidade de receber a seguinte informação: a riqueza, ela está na nossa família, está no nosso colega de trabalho, está na nossa mesa, na nossa alimentação, está naqueles momentos simples de um almoço em família,
estar num bate-papo com os amigos, estar num ambiente como esse, que nos acolhe tão maravilhosamente bem, um ambiente preparado, cuidado. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague você entrar numa doença e sair depois da cirurgia restabelecido. Paulo, né? A nossa família lá, aumentando a família com o bebê, né? Isso é uma riqueza. Isso é maravilhoso. Quantos de nós nesse momento não tem uma riqueza em mãos e não consegue enxergar? O nosso alimento está na nossa mesa. A gente tem o hábito de sentar na mesa para se alimentar e agradecer aquele alimento. Obrigado, meu Pai, por esse alimento na nossa mesa. Tudo isso é riqueza. Eu me considero nesse momento rico, sim, por estar tendo essa capacidade de vir aqui raciocinar, falar para cada um de nós que está passando por essa casa, vai voltar para casa nossa hoje com essa sementinha de esperança, de luz, de reflexão. Que o Natal de todos nós nesse ano seja um Natal abençoado, que Jesus esteja conosco em nosso lar, nos oferecendo as melhores riquezas, nossa saúde, a nossa paz em família, o nosso ambiente de trabalho, a nossa capacidade de caminhar e de evoluir. Que tenham todos um Natal maravilhoso e Jesus sempre conosco em nossos corações. Obrigado a todos.